Bom, turma, comecei a gravar. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês da, da nossa vista de prova. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Hoje a aula é só para isso. Então, acabando essa vista de prova, eu libero vocês, tá bom? Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, Oi. eu vou ter que refazer a prova? Não. Eu vou ver com o Gabriel o que aconteceu, por que que não apareceu aqui, e aí na quarta-feira eu te dou o retorno, mas fica tranquilo, tá bom? Tá. Então, beleza. Bom dia, Leandro. O que está aparecendo na tela de vocês aí? Hã? Código, códigos anunciados de questões. Ah, já está aparecendo as questões? Também. Então vamos lá. Bom, só para ficar claro para vocês, as questões do jeito que aparece para vocês não é na mesma ordem que aparece para mim. Então, eu vou ter que mostrar para vocês questão por questão. Aí, caso vocês tenham alguma coisa para poder reclamar, ou seja, reclamar que eu falo é o seguinte: eu quero, eu acho que essa daí está errada. Você colocou e não está certa. Caso vocês queiram fazer isso, a chance é hoje para poder melhorar a Essa nota. é a geografia, não é? Geografia. A de história só vou fazer com vocês. Vou começar na quarta e vou terminar na quinta. Tá bom? Bom dia, professor. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Eu não estava conseguindo entrar na reunião. O que estava dando? Ficava carregando, e não ia. Deve ser a Como é que eu vou internet. passar por causa que tem interposição? Beleza. Então, vamos começar. Número 1. No Brasil, a má distribuição de terras vem de longa data. A seguir, há algumas afirmativas sobre a questão fundiária no Brasil. Coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Lembram dessa? Sim. Bom, então vamos lá. O Tratado de Tordesilhas dividia as terras brasileiras entre Portugal e Espanha, entre Espanha e Portugal, sendo que pelo tratado a Espanha ficava com a maior parte das terras. Esse acordo não foi respeitado por Portugal. E aí, o que vocês colocaram? Não lembra, né? Vocês lembram? Então, a primeira divisão do território brasileiro foi a divisão do Tratado de Tordesilhas mesmo. Lembram que eu falei com vocês? Portugal e Espanha fizeram esse tratado para que eles não tivessem que entrar em um combate pelas novas terras aqui da América. Até porque a Espanha tinha descoberto tanto ouro lá na América Central e na América Hispânica, aqui na parte mais ao sul, que eles não fizeram questão com Portugal, do território que Portugal invadiu. Então, essa primeira, ela está certa, sim. Segunda, as capitanias hereditárias foi um sistema que dividiu as terras do Brasil em 15 capitanias, que foram doadas aos capitães donatários através da carta de doação. Essa também está certa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Essa está certa por quê? As capitanias hereditárias, como eu já falei com vocês, o que acontece? O rei de Portugal, ele sabia que a colônia brasileira era maior do que o próprio país, Portugal. E o rei de Portugal, ele tinha medo de invasões. E como Portugal não conseguia defender, vamos dizer assim, não conseguia tomar conta de todo esse espaço, o que ele fez? Ele deu a esses donatários o poder de comando sobre as terras. Automaticamente, esses donatários tinham que ser muito ricos, porque quem tivesse mais dinheiro compraria mais escravos. Automaticamente, quanto mais escravos tivesse,
mais pessoas teriam para poder defender a terra. Entenderam? Alô? Sim. Oi. Tá? Então, por isso que é verdadeiro. Eu vi Continua. quantos acertos eu tive no teste de história. E eu Quando? acertei 11 de 22, então eu tirei metade da nota. Então, quarta-feira a gente conversa sobre isso, tá? É por isso que eu Ai, estou fazendo a lista, porque às vezes pode ter uma questão que você queira reclamar. E aí pode ser que eu anule, entendeu? E aí vai ser 11 bom. de 22. Eu preciso reclamar quantas questões, mas 4? Assim, Quarta-feira, não. quarta-feira a gente conversa, tá? Bom, agora é geografia. Terceiro, a Lei de Terras de 1850 dava direito ao Império de vender essas terras desocupadas e vagas. Muitos, porém, adquiriram terras através da grilagem, ou seja, tomavam posse através de documentos falsos, subornos ou violência. Infelizmente, isso foi uma verdade aqui no Brasil, porque eu não sei se vocês se lembram, a lei de terras foi a lei imposta por Portugal, aonde que para você ser dono da terra a partir de então você teria que pagar por ela. Lembram disso? Turma? Tô escutando. Estão vendo? Então, a partir do momento em que o rei de Portugal impôs a lei de terras, para você ser dono dela, você teria que pagar. Mas, aqui no Brasil, como é um território muito grande e as leis não eram colocadas em prática, né, em todos os lugares, infelizmente, grande parte das terras foram ocupadas através da grilagem. Muitas famílias, né, pelo Brasil ficaram até famosas por isso. A família de fulano, família de ciclano, eles tomavam as terras de todo mundo e quem não aceitasse, eles matavam. Então, essa, essa ocorrência, infelizmente, ela é verdade. E isso aconteceu muito, muito mesmo. Tanto é que existem várias histórias de famílias no Nordeste, até aqui na nossa região, que tinham rixa uma com a outra justamente por causa dessas terras, de ficar um matando o outro, tá? Então, infelizmente, isso é verdade. E por último, a Liga Camponesa tinha como objetivo principal a reforma agrária, está correto. Desejava a distribuição de terras entre famílias camponesas e lutava em defesa dos trabalhadores rurais, corretíssimo. O que que era a Liga Camponesa, pessoal? Era o grupo que unificou os trabalhadores rurais justamente para poder lutar contra essa concentração de terras. Foi justamente a Liga Camponesa que ia dar início a essa guerra civil aqui no Brasil, na década de 60. Tá? Graças a Deus isso não aconteceu. O governo da época, o governo militar, já em 1964, ele criou aquelas leis voltadas para o campo, pelo menos para poder dar uma amenizada nessas ideias aí da Liga Camponesa, porque senão o negócio ia ficar feio. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Essa estava bem Não. fácil, né? Vamos para a próxima. Como vocês estão muito quietos, eu vou pedir para que vocês leiam e eu vou explicar a questão. Vamos começar? Vamos começar pela Tayane. Tayane, só lê o título para mim, por favor. Tayane, Ah, meu fone estava desligado. lê o título. Projeto une saberes tradicionais e ecologia ao manejo de agroecossistema da Amazônia. Agroecossistemas. Agora lê o subtítulo, por favor. União. União é a parte do projeto REC do Instituto Mani.
Manira, Rauá. Manirara, Isso. que trabalha ao lado de agricultores familiares para desenvolver as atividades. Obrigado. Então, turma, olha só. Só pelo título já dá para vocês verem do que se trata o assunto. O assunto, ele trata dessa questão da agricultura sem destruir a floresta. Trata-se da agricultura que eles querem desenvolver lá na Amazônia, aonde essas famílias que moram lá no meio da floresta, né, nessas áreas florestais, que eles possam praticar sim a agricultura, mas em meio à floresta. Tanto é que eles falam desse manejo do agroecossistema, né? Que eles falam do plantio sem a utilização de insumos químicos. Ó, tá até mostrando aqui, ó. Eles estão falando, na verdade, da agroecologia. Então, só pelo título daria para vocês saberem do que se trata. Então, vamos para a pergunta. A pergunta é a seguinte: uma característica importante da produção agropecuária mundial é a diversidade quanto às técnicas e tecnologias utilizadas. O texto anterior descreve, no caso, esse texto que eu falei que vocês leram, descreve uma técnica crescente de produção agrícola em todo o mundo e visa preservar os recursos naturais, como o solo, o ar e a água, e ainda a qualidade de vida dos agricultores e consumidores. De qual atividade eu estou falando? Nesse caso, presta bem atenção nisso, hein? Quando eu estou falando de um plantio sem uso de insumos químicos, sem uso de fertilizantes químicos, sem o uso do agrotóxico, é óbvio que eu estou falando da agricultura orgânica. O Leandro, por exemplo, no dia que eu estava falando sobre isso com vocês, ele até me mandou a foto da pimenta, do pé de pimenta que ele plantou. Ele plantou em casa, sem defensivo agrícola nenhum. Ok? Ok. Alguém quer Professor, responder? Oi? eu não tô conseguindo escutar no fone e o áudio do computador tá ruim. Então, eu só vou conseguir escutar você se eu tirar o fone, tá? Tá bom, sem problema. E aí, como é que você vai fazer para poder tirar dúvidas? É, Eu vou tentar escrever no chat, porque no meu fone ele tá ruim, só tá funcionando o microfone. E o microfone do computador tá ruim. Aí meu eu não Deus. consigo falar com você e Posso te dar eu uma não ideia? consigo escutar você no fone. Posso te dar uma ideia? Fica com o computador ligado, só para você ver, e abaixa o som. E escuta e fala pelo celular. Vai ficar mais fácil. Tá Entendeu? bom. Vai ficar mais fácil. Vamos para a terceira questão. João Pedro, Oi. vamos lá. Leia para gente a pergunta. A modernização da agropecuária, a partir das tecnologias desenvolvidas pela Revolução Verde, é responsável por intensas modificações no espaço agrário mundial. Quais são essas modificações? Boa pergunta. João, primeira coisa, o que foi a Revolução Verde? Foi aquela revolução que trouxe tecnologia para a agricultura. Muito bem, perfeito. Exatamente, João. E aí, cara, preste atenção. Eu, professor de geografia de vocês, você acha que eu tenho dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra e comprar esses maquinários, essas tecnologias voltadas para o campo? Acho que não, muito caro esse negócio. Muito caro, na verdade. Então, essa Sim. pergunta, ela é bem fácil de responder, sabe por quê?
Está perguntando quais são essas modificações que aconteceram no campo. Então, essa dica que eu já deixei, ela é bem fácil. Por que ela é bem fácil? Porque ela mostra que só quem tem muito dinheiro, só quem arrecada bastante, pode fazer essa revolução de verdade. Aham, Concorda comigo? concordo. Então, só nessa dica, você já consegue eliminar todas as outras. Quer dizer, que a primeira está falando o seguinte: criação de colônias agrícolas, o uso da agroecologia. Claro que não. A Revolução Verde, eles não pensam na agroecologia. Eles pensam no aumento da produção. Só isso. Aham, Segundo, realização da reforma agrária? É claro que não. Esse grande produtor, ele não quer saber da reforma agrária, ele quer saber que quanto mais terras ele tiver, mais ele vai produzir. Ele não quer saber de divisão das terras. Terceiro, ampliação de monoculturas. Até aí tudo bem, porque ia aumentar a monocultura, que é um tipo de cultura só. Por exemplo, se o cara tem uma fazenda de cana-de-açúcar, ele só vai plantar cana-de-açúcar porque é o que dá dinheiro. Então, até aí está certo. Continuando, com o uso de técnicas arcaicas, arcaico significa antigo, pessoal. Então, é óbvio que não. Como o João Pedro falou, é o uso de técnicas atuais, é o uso de técnicas que utilizam a alta tecnologia. Então, ela não pode ser uso de técnicas arcaicas. Está errado. A quarta, olha aí que eu tinha falado, João, concentração de terras, crescimento do uso de insumos industriais e o agravamento da erosão dos solos. Infelizmente, isso é a correta. Por quê? Lembra que eu te falei do dinheiro? sim. Então, pensa num espaço com vários pequenos produtores. E aí chega um grande produtor e começa a comprar essas terras. Isso é a concentração. Ele toma para si, ele compra para si essas pequenas propriedades e ele somando tudo acaba virando uma grande propriedade. Entendeu? Aham, Esse é um problema. E a última, por que a última está errada lá? Distribuição de terras. Trabalho em multirão. Em mutirão e produção voltada prioritariamente para o mercado interno. porque eu não Primeiro, distribuía terra. oi? Oi? Eu distribuía terra. Eles vendiam, compravam. Como assim? Ué, você tá falando aí, distribuição de terras nessa última aí. Não tá Ah, certo. sim. Não, não está certo. E outra coisa, o grande produtor brasileiro, João e turma, ou seja, esses grandes produtores aí da Revolução Verde, do agronegócio, eles produzem para fora do Brasil. Eles não produzem para a gente. Na sala de aula, eu expliquei para vocês que esses grandes produtores, eles vendem para a China, eles vendem para os Estados Unidos, eles vendem para a Europa, tá? Os pequenos produtores que vendem aqui para o Brasil, para nós mesmos, tá bom? Tá. Alguém quer reclamar essa? Então vamos para a próxima. Quarta questão. Vai ser rápido. João não, desculpa. Leandro, você consegue me ouvir? Agora, como o áudio do computador não tá saindo, Sim. eu ativei o celular aqui pra falar com você. Aí eu tô assistindo o que você tá passando pelo computador e falando pelo celular. Então, olha só. Lê para a gente o título, por favor, dessa quarta questão. O que você disse? Lê para a gente, por favor, o título da quarta questão. Tá. A fronteira agrícola do Brasil. A fronteira agrícola corresponde à área de expansão das atividades agropecuárias sobre o meio natural. Obrigado. Deixa eu explicar isso para vocês. Bom, turma, quando fala de fronteira agrícola, essa fronteira agrícola, ela nunca vai continuar na mesma posição. Por quê? Pensa, vou pensar lá onde João Pedro mora. Por exemplo, João, pensa que vindo da pista para dentro do Lago Azul, existe uma fronteira.
tá bom? Aham. Essa fronteira, ela se dá quando chega ali no campo de futebol. É. Então, essa é a fronteira. Então, da pista até o campo de futebol, você pode plantar, você pode trabalhar com agricultura. Mas chega um momento que você já plantou tudo que você podia nessa região e você precisa de mais espaço. O que que acontece? O pessoal, os agricultores, eles vão aumentando, eles vão expandindo essa área de produção. Então, o que que você e os outros agricultores do Lago Azul fazem? Vocês vão desmatando mais ainda. Ou seja, o campo deixa de ser o limite e agora vocês chegaram desmatando até o Lago Azul, por exemplo. Isso é a fronteira agrícola, entendeu? Sim. Então, pessoal, infelizmente, a fronteira agrícola ela só está indo cada vez mais para dentro da floresta amazônica. Para vocês terem uma ideia, a fronteira agrícola brasileira, na década de 80, ela ficava ali no Mato Grosso. Você Ô, acredita nisso? professor, Oi. mas por que que... Eu sei que eles estão adentrando por causa de território, mas o solo da Amazônia é um solo pobre. Exatamente. E aí é onde entra a, a tecnologia. Por quê? É um solo pobre e por ser pobre, Leandro, o que que o grande produtor tem que fazer? Ele tem que preparar essa terra. Porque imagina, você ter esse gasto gigantesco e não poder produzir nessa terra. Não dá, né? Aí, infelizmente não sei, né? Porque é bem feito, já que estão de maçã, gasta mais dinheiro ainda com o preparo da terra. Você falou muito bem. Então, vamos lá. Bom, vocês entenderam então o que é a fronteira agrícola, correto? Sim. Só para poder dar uma pincelada mais rápida aí, pensa que a fronteira agrícola brasileira, quando os portugueses chegaram, era lá no litoral, porque os portugueses tiveram que desmatar para poder entrar. Depois que eles começaram a cultivar, começaram a produzir, por exemplo, a cana-de-açúcar no Nordeste, o café aqui no Sudeste, eles tiveram que desmatar um pouco mais. E assim, esse desmatamento só foi indo para dentro do país até chegar onde nós estamos hoje. Ok? Uhum. Ô, professor, Oi. não sei se você vai saber. Onde mais ou menos Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui no Brasil? Pedro Álvares Cabral desembarcou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Uhum. Ah, tá. Tanto que Rio de Janeiro foi a primeira capital do Brasil, já os portugueses. Não, foi a segunda. Foi a segunda. Primeiro foi Pernambuco. Para chegar perto de Minas Gerais por causa do ouro. Vamos lá? Então vamos para a pergunta. A atual fronteira agrícola brasileira e os problemas decorrentes de sua ocupação são respectivamente. Então preste atenção na palavra respectivamente. Daiane, João Pedro, Leandro e João Gabriel. Alguém sabe falar o significado da palavra respectivamente? Não. Então, essa é uma palavra que vocês vão ver muito e que vocês têm que saber o significado. Isso pode fazer com que vocês errem uma questão fácil só por não prestar atenção. Então, olha só. É uma coisa futura, professor? Não, não. Respectivamente significa que é na ordem. Mas que ordem? Então, aqui está falando o seguinte, ó. A atual fronteira brasileira e os problemas decorrentes de sua ocupação são respectivamente, ou seja, na ordem que aconteceu. Ok? Tá. Então, primeiro está falando da fronteira e depois dos problemas. Então, vamos à resposta. Olha só. A Amazônia é ameaçada pelo avanço das atividades agropecuárias, principalmente, então, olha só, está falando da fronteira agrícola, que hoje é na Amazônia. Está vendo a primeira parte? Isso é respectivamente. E a segunda parte é decorrente do quê? O que causa
esse problema. Aqui, ó, a soja e a pecuária, que aumentam o desmatamento e a contaminação por insumos químicos. Isso, pessoal, infelizmente, é o que está sendo desenvolvido lá no Centro-Oeste brasileiro. E no Pará também. Pará, no norte do Brasil, né? E no Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás ali também, Mato Grosso do Sul, mas indo para a Amazônia e Mato Grosso. Com a pecuária, ou seja, a criação principalmente do gado e da soja, que é que dá muito dinheiro. Tá bom? Tá. Alguém quer reclamar? Não. Essa não tinha nem muito o que vocês errarem, eu acho que todo mundo acertou, porque quando fala-se de fronteira agrícola no Brasil, sempre a gente associa a Amazônia. Sempre. Tanto é verdade que o nosso presidente, ele quer legalizar essas áreas mesmo para que possa produzir mais e mais. Não fala do Pantanal, não fala da Caatinga, não fala do Cerrado, não fala dos Pampas. Quando fala-se de fronteira agrícola, está falando da Amazônia. Tá bom? Alguém quer reclamar? Não? Então vamos para a próxima. Quinta questão. Isso. Tayane, Oi. lê para a gente essa, por favor. No Brasil, ainda hoje, é a maior produção e explorador desses produtos. Os lucros de sua produção no início do século XX possibilitaram investir. Oi? Isso aí, possibilitaram. Investimentos em infraestruturas da região sudeste do país, o que favoreceu a industriação. Já foi mais importante o produto da exploração do país. A produção agrícola brasileira caracterizado acima é. Turma, essa é bem fácil. Olha só. Primeiro, quando eu falei com vocês dos produtos agrícolas do Brasil, desse produtor, né, do Brasil sendo o maior produtor, esse alimento que eu falei com vocês na época da aula é o café. Ah, Ronaldo, não é cana-de-açúcar? Não, a cana-de-açúcar, essa é a pegadinha. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Sim. Então, a cana-de-açúcar é na região Nordeste, então não poderia ser. Então, a soja é no Centro-Oeste. E outra coisa, a soja, ela está sendo produzida há pouco tempo. Lembra que aqui na região Sudeste, eu sempre falo do café, até porque a nossa região, ou seja, onde nós moramos aqui, Barra do Piraí, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, todos esses lugares que eu falei com vocês, fizeram parte do ciclo do café. Tanto é verdade que os nossos morros, eles estão desmatados hoje por causa do café. Quer dizer, não por causa do café, por causa dos nossos fazendeiros que desmataram para poder plantar o café. E outra coisa, nós vamos começar uma matéria a partir de quarta-feira, falando sobre a industrialização do país, lá com o JK, com o Getúlio Vargas, e o café foi o grande responsável por isso. Por quê? Foi graças ao café, ao plantio dele e os recursos financeiros que começaram a vir para o Sudeste, e o governo brasileiro começou a investir em infraestrutura para cá, como, por exemplo, as linhas férreas, como, por exemplo, alguns bancos, universidades, mas isso é um assunto mais para frente. Então, a única situação que vocês poderiam marcar aí é a do café, não tem outra. Tá bom? Ok? Professor, Oi. já está marcado quando vai começar nossas provas? A prova de vocês é só em setembro.
de setembro? Poxa, no mesmo aniversário. Pessoal, vocês entenderam essa questão? Turma? Sim. Beleza. Então, só para encerrar, porque vai fechar a aula em 1 minuto, eu vou só reafirmar isso daqui para abrir novamente a aula. A soja é no centro-oeste e ela é mais atual. A cana-de-açúcar é no nordeste, então também a gente pode ignorar. Aí ficaria faltando o café, a carne bovina e a laranja. A carne bovina, ela dá muito lucro sim, mas ela também acontece lá no centro-oeste, como eu já falei para vocês. Então fica faltando a laranja e o café. A laranja, nós não somos o maior exportador de laranja do mundo. Nós somos o maior exportador do suco dela. Então, como eu já falei bastante para vocês sobre o café, só poderia ser ele, ainda mais aqui na nossa região. Vou fechar, pessoal, e aí vou abrir outra sala, tá bom? Tá bom. Beleza. Deixa eu abrir já a próxima aqui. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Como é que eu faço mesmo? Já até esqueci. Aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Será que não vai fechar?